Glória a Deus, amém? Como é que vocês estão? Estão bem animados, felizes? Deus é bom, amém? Queria convidar você a ficar de pé em seu lugar. Vamos orar, entregar esse momento tão especial para o Senhor. Primeiramente, eu queria parabenizar todos os papais. Feliz Dia dos Pais, quem é papai, os futuros papais também, né? Cremos e declaramos na vida daqueles que ainda não são pais e quer, deseja. Então, feliz Dia dos Pais para vocês. Amém? Eu sei que todo mundo foi para churrasco hoje, ganharam presentes, mas amém. Então, vamos orar para a gente dar início à nossa palavra, amém? Senhor, nós queremos nesta noite te agradecer por estarmos aqui reunidos, Pai, prontos para ouvir a Tua palavra. Nós queremos te agradecer por esse domingo dos pais. Pai, esses pais que estão aqui, que vão receber essa palavra, que vai trazer direcionamento para a vida deles. Nós te agradecemos e nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, porque nós não somos nada sem a Tua presença e nós precisamos de Ti. Que o Senhor venha agora preparar a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra e que nós possamos, Senhor, esvaziar totalmente de nós mesmos, para que a Tua palavra venha, Senhor, como uma semente, e que essa semente seja plantada em nosso coração, e que essa semente possa germinar, e possa dar fruto, Pai, Pai, que venha permanecer nas nossas vidas, Pai. Nós consagramos esse momento, e nós te convidamos para esse momento, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode tomar o seu lugar. E hoje o tema que nós vamos estar falando é o Deus de promessas. Hoje o Senhor quer trazer a lembrança que Ele é um Deus de promessa e que Ele tem promessas maravilhosas para as nossas vidas, amém? E o nosso texto base está no livro de Números 23, 19, que diz assim: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Amém? Amém? Deus, ele não é homem para que minta, e ele não é filho do homem para que se arrependa. Acaso ele prometeu algo para você e não se cumpriu? Alguém já passou por isso? Que Deus prometeu algo na sua vida e não se cumpriu? Não, né? A Bíblia, ela contém cerca de 8.000 promessas, sendo 5.000 no Antigo Testamento e 3.000 no Novo Testamento. A promessa, toda a Bíblia, quando nós vamos ler, nós vamos encontrar a promessa. Todo tempo, quando você vai ler a Bíblia, você vai encontrar a promessa de Deus para a nossa vida, para essa geração. E a promessa começou em quem, gente? Em Abraão. Abraão, quando Deus chamou Abraão, e Deus falou para Abraão que Deus iria abençoá-lo, e que o povo que Deus ia levantar através de Abraão, uma grande nação, e que Deus iria abençoar essa nação. E hoje nós estamos aqui fruto da promessa que Abraão recebeu lá atrás. E todas as promessas na Bíblia, o foco central, principal, é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Quantos aqui já receberam alguma promessa de Deus? Levanta a mão. Se você está aqui é porque você recebeu uma promessa. Um dia Deus falou algo específico para você. Uma promessa específica para a sua vida. Um dia Deus falou algo para o seu ministério. Uma promessa para o seu ministério. Deus talvez prometeu algo para a sua casa, para a sua família. Uma promessa. Certo? E talvez você olhe hoje para a sua vida e você fala assim: nossa, glória a Deus, aleluia. Está dando um eco. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: meu Deus, eu não estou vivendo 1% do que Deus me prometeu. Já teve um momento que você passou por isso? Que você parou assim para olhar para a sua vida, para a sua trajetória, e você falou assim: meu Deus, eu não estou vivendo 1% do que Deus me prometeu. Meu Deus, como eu estou longe da tua promessa. Como eu estou vivendo afastado daquilo que o Senhor me prometeu. Certo? Mas essa passagem que eu
que nós acabamos de ler diz o seguinte, que Deus ele não é homem para que minta, ou seja, a promessa que Deus falou para você, ela ainda está de pé. A promessa que Deus estabeleceu sobre a sua casa, ela ainda está de pé. E essa deve ser o motivo pelo qual você deve prosseguir a jornada. Esse deve ser o motivo que você deve olhar para frente e dizer assim, eu não vou parar. Porque todos nós passamos por momentos na nossa vida que dá vontade de parar. Que dá vontade de desanimar, não é verdade? Se você falar que nunca passou por esses momentos, você vai estar mentindo. Mas tem momentos na nossa vida que a gente passa por isso. Mas nós devemos nos apegar nas promessas que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Que Deus já estabeleceu sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Então hoje, nós precisamos, para que nós precisamos de quê? Para viver as promessas. Nós devemos acreditar. Fala para essa pessoa linda, maravilhosa. Olha, acredite na promessa de Deus. Creia no que Deus colocou no teu coração. Creia. Porque muitas vezes nós não estamos vendo nada acontecendo e a gente já começa a falar, não foi Deus que falou, né? Não foi Deus que falou. Isso foi coisa da minha cabeça. Isso foi coisa do meu coração. Isso não tem nada a ver. Mas não, é a promessa que nos mantém de pé. É as promessas que nos mantém firme. E qual é a maior promessa de todo? Como eu falei, o foco principal das promessas na Bíblia, ela é sempre voltada para a salvação e para a vida eterna. Então essa é a promessa principal que tem que nos motivar a não desistir, a não parar, a não olhar para trás. Mas continuar, mesmo naquele dia que você está desanimado, que você está fraco, que você está desacreditado, você deve continuar. Amém? E na palavra de Deus, tem muitas histórias que falam sobre promessa. Mas hoje, eu quero falar de uma história. E é a história do povo de Israel. O povo de Israel que é descendente de Abraão. Lá no livro de Êxodo, eu acho que o Ian vai estar colocando aqui atrás. Pegue a sua Bíblia, que hoje nós vamos usar muito a Bíblia. Os slides vai estar passando aqui, é do versículo atrás, para você acompanhar também, mas usa a sua Bíblia também. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 9, diz assim. Êxodo, capítulo 3, 7 e 9, que diz assim. Disse o Senhor... De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também eu tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e os envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Amém? E aqui nós vamos falar de um povo, o povo de Israel. Um povo que estava ali sofrendo há muito tempo, debaixo da escravidão, debaixo do jugo, debaixo do sofrimento, porque Egito representa escravidão, sofrimento, escassez, opressão. Então, chegou um momento que Deus, ele olhou para a terra, mas também, a Bíblia fala que o povo de Israel, eles ficaram 400 anos debaixo da opressão do Egito. Eles passaram 400 anos sofrendo, sendo escravo, sendo humilhado. Porque isso também é bíblico, porque Deus, quando falou lá para Abraão, ele falou que os descendentes deles iriam ficar no Egito no período de 400 anos. E assim foi permitido por Deus, mas chegou um momento que Deus olhou e viu o sofrimento daquele povo, porque aquele povo já estava sofrendo demais. E aí Deus levanta um homem de Deus, Moisés. Homem maravilhoso. Deus levanta Moisés e fala assim, Moisés, meu filho, eu estou vendo o sofrimento do meu povo. Eu quero que você vá até o Egito e você tira o meu povo, porque eu tenho algo maravilhoso para o meu povo. Eu tenho uma terra preparada para eles. Eu tenho uma terra que mana leite e mel.
Imagina, um povo que estava vivendo ali debaixo da escassez, debaixo do sofrimento, ir para uma terra maravilhosa, que emanava leite e mel. Quando Deus chama Moisés e quando Deus fala, Moisés, tira eles daquela terra ali do Egito e leva eles para a terra que emana leite e mel. Nesse momento, Deus estava estabelecendo mais uma promessa na vida do povo de Israel. Deus estava dizendo, eu quero tirar o meu povo do sofrimento e quero levá-los para uma terra boa, uma terra vasta, uma terra que tem o melhor. É isso que eu quero para o meu povo. E assim aconteceu. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. E aqui entra a promessa. Que promessa linda, não é verdade? Quando Moisés ouviu isso, primeiro eu creio que Moisés ficou privilegiado. Embora a Bíblia fala que Moisés teve muito medo. Moisés resistiu muito o chamado de Deus, né, Cássila? Amém, Cássila? Moisés resistiu muito o chamado de Deus. Moisés se olhava como uma pessoa incapaz, inferior, que não sabia falar. Mas Deus olhava e via algo lindo na vida de Moisés. Um homem que ia obedecê-lo. Um homem que iria cumprir. Um homem que tinha coragem de fazer aquilo que Deus estava pedindo para fazer. Porque é assim que Deus faz. Quando nós nos olhamos no espelho, nós falamos assim, não é para mim essa missão. E assim também foi Moisés. Moisés olhou e falou assim, não é para mim essa missão. Mas era a pessoa que Deus queria usar para cumprir aquela promessa. E talvez na sua vida, na minha vida é isso. E é isso que acontece. Moisés acabou de receber uma promessa. E é uma promessa linda. Mas nessa trajetória, até a terra prometida, ia ter um caminho a ser uma trajetória. Não era simplesmente sair do Egito e já entrar na terra prometida. Se fosse assim, era bom, não é? Mas não era. E assim também, quando nós recebemos a promessa de Deus na nossa vida, naquele primeiro momento nós ficamos assim, impactados. Depois nós ficamos desacreditados, né? Porque você fala assim, meu Deus, é algo grandioso demais para mim. Eu não tenho a capacidade, eu não tenho a estatura, eu não tenho a inteligência para cumprir essa promessa. Eu creio que foi o mesmo sentimento que Moisés teve. Mas você deve lembrar, você foi a pessoa que Deus escolheu. Uma promessa linda e maravilhosa. Significa que vai ser da noite para o dia? Não. Há um trajeto para chegar até a promessa. E esse trajeto vai ter muitos obstáculos. E esses obstáculos é que vai determinar se nós vamos chegar, entrar na terra prometida e usufruir da promessa de Deus. Amém? Então você está trilhando, se você ainda não está vivendo a promessa, você está trilhando esse caminho. Só que é o seu caminhar é que vai determinar se você vai viver essa promessa ou não. Amém? Deus, Ele dá a promessa, mas quem decide viver somos nós. Deus, quando chama Moisés, Deus deu uma promessa para Moisés, na vida de Moisés. Você é o homem que eu quero usar para libertar o povo, Moisés. Para tirar o povo da escravidão e levar para a terra prometida. Uma promessa. Moisés relutou, mas Moisés decidiu viver a promessa de Deus. E assim também somos nós. Deus, Ele já nos entregou a promessa. Mas somos nós que iremos decidir viver a promessa. Será que você está disposto a viver realmente a promessa que Deus tem para a sua vida? Será que você realmente está disponível para passar pelo caminho, pelos obstáculos que Deus tem para a sua vida, para você chegar até a promessa? Amém? Amém? Amém. Então nós devemos entender, e aqui nós vemos um cenário, quando Deus chama Moisés, e Moisés chega até o povo, Deus fala assim, eu vou libertar o meu povo, eu vou tirar o meu povo. Deus não chama Moisés e fala assim, Moisés, olha, você vai para o Egito, chega lá, você chama o fulano, o cicrano, o beltrano, você chama esses, porque eu quero levá-los para até a terra prometida. Aqui nós enxergamos algo, que a promessa era para todo o povo de Israel. E não apenas para alguns. A promessa é para todos. Porém, nem todos irão viver essa promessa.
Mas por que, pastora, que nem todos irão viver essa promessa? Lembra que eu falei que vão ter alguns obstáculos na caminhada? Que tem um caminho a ser trilhado até chegar na promessa? E é nessa caminhada que vai determinar se nós vamos viver a promessa de Deus ou não. E aqui agora eu começo a falar para vocês de algumas coisas que podem acontecer nessa caminhada que pode nos impedir de viver a promessa. E a primeira coisa que pode acontecer é a geração que morreu no deserto. Essa geração que morreu no deserto representa algo que o povo de Israel mais fazia: a murmuração. A murmuração. Lá no livro de Números, capítulo 14, versículo do 1 ao 4, diz o seguinte: Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivesse morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria melhor voltarmos para o Egito. E dizia uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltamos para o Egito. A geração que morre no deserto é uma geração que murmura. Esse povo foi um povo que começou a murmurar quando ele estava saindo do Egito. Quando chegou ali na travessia do Mar Vermelho, e quando eles começaram a olhar para trás e ver que o exército de Faraó estava vindo em direção a eles, a primeira coisa que esse povo falou foi o seguinte: Moisés, você nos trouxe para cá para morrermos? Seria melhor a gente ter morrido lá no Egito. E agora, o que será de nós? Esse povo, toda a oportunidade que eles tinham, eles estavam reclamando, eles estavam murmurando. Não tinha comida, eles murmuravam. Falava que tinha comida, eles estavam reclamando. Então, todo o tempo, eles estavam reclamando e murmurando. E esse momento aqui em específico foi quando Deus deu a ordem para que Moisés levantasse 12 espias e fossem olhar a terra prometida. E esses homens foram, olharam a terra e voltaram com relatório para Moisés. E quando eles chegaram, 10 dos 12 falaram que a terra não era boa o suficiente, a terra não iria produzir o suficiente para todo mundo. Ou seja, tinha muitos gigantes, eles não iam conseguir vencer. E eles começaram a distribuir informações. Sabe aquele povo que não acredita em nada? Sabe aquele povo que olha e fala assim: isso aqui não vai dar certo não. Isso aqui é grande demais para você. Você não vai dar conta. Você está ficando doido? E foi basicamente isso. Eles chegaram 10 e chegaram dando aquele relatório: vocês estão doidos, se vocês entrarem nessa terra aí, vocês vão morrer. Lá os homens, lá tem gigante, a terra não é boa, não produz o suficiente. Nós olhamos tudo e passamos 40 dias lá e não é boa. Vocês querem morrer? Então vão, porque essa vai ser a desgraça de vocês. Basicamente isso. Esse foi o relatório que o povo, os 10 homens trouxeram. E quando o povo escutaram isso, eles entraram em desespero, entraram em pânico. Nesse momento, esse povo esqueceu da promessa. Nesse momento, esse povo tirou os olhos da promessa. Eles esqueceram que Deus falou que Ele iria levar o povo até a terra prometida. Em nenhum momento Deus deixou de estar com o povo. Só quando o povo... A Bíblia fala que teve alguns momentos que Deus deixou, porque o povo reclamava demais, murmurava demais. E Deus, nesse momento aqui, nesse versículo, Deus já estava depois vocês vão ler em casa e vocês vão ver, que nesse momento Deus, Ele queria exterminar o povo. Ele só não fez isso porque Moisés entrou na frente e intercedeu pelo povo. E aí podemos ver o que a murmuração pode fazer. Um povo que tinha tudo para entrar na terra prometida. Um povo murmurava, um povo reclamava. E aquilo já começou a doer os ouvidos de Deus. Aquilo já passou a desagradar a Deus. Deus não estava mais feliz com o povo, ao ponto de querer destruir o povo. E foi isso que aconteceu.
Isso que aconteceu. Aqui abaixo no livro, também em Números capítulo 14, 27 a 35, fala o seguinte: então, eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tenha 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levá-los, esses filhos, para a terra que vocês rejeitaram. E ali será o lar deles. Porém, vocês morrerão e os corpos de vocês ficarão nesse deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer, até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim, e isso é o que vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos nesse deserto. Eu, o Senhor, falei. Olha que tremendo, olha que forte. Olha o que a murmuração foi capaz de fazer na vida de um povo que tinha uma promessa de entrar na terra prometida e eles não entraram. E aqui ficou algumas consequências. Quais foram as consequências? A primeira, os seus corpos seriam espalhados pelo deserto. Deus falou para aquele povo: olha, vocês vão morrer e os corpos de vocês vão ficar espalhados no deserto. A outra consequência, os que tinham 20 ou mais não entraria na terra. Aquela geração toda morreu no deserto. E mais, era para o povo ficar apenas 40 dias até a chegada no deserto. Mas porque eles reclamaram tanto, e isso aqui é tão tremendo que por causa disso, os 40 dias que eles ficaram ali espionando a terra, ia multiplicar. Seria como se fosse um dia. E eles iriam passar 40 anos andando no deserto. Uma travessia que seria apenas 40 dias. 1 mês e 10 dias, né? Se passou para 40 anos. Andando no deserto, até que eles morressem. E os únicos que iam entrar, os filhos, abaixo de 20. E aqui fala de Josué e Caleb. Mas olha o que a murmuração pode causar na vida de alguém. Aqui foi numa geração, num povo. Mas olha o que a murmuração pode causar na nossa vida. Será que as promessas de Deus não estão paralisadas? Não é porque nós murmuramos demais? E o murmurar não é só em falar aqui, não. O murmurar até mesmo dentro do nosso coração. Será que as nossas murmurações não têm chegado até Deus e Deus não tem estado feliz conosco? Não está feliz comigo, com você? Eu estou vivendo uma experiência que eu nunca vivi. Cuidar de 2 cachorros. Uma é maravilhosa, mas o outro é desafiador. É os cachorros do pastor. E não tem sido fácil. E em alguns momentos eu murmurei. E esses dias eu estava murmurando, limpando a casa, porque não é fácil não, gente. Limpar mijo, catar cocô. E não é qualquer cocô, não. Cachorro, pastor alemão, o bicho é desse tamanho assim, ó. Então você imagina o tamanho que é. E ele é ele é brincalhão demais. Aí ele vem, pula, mas ele não sabe brincar. Ele brinca do jeito dele. Para ele está brincando, mas para mim ele está querendo me derrubar. Né? E aí eu comecei limpando e fazendo as coisas e murmurando dentro de mim. Reclamando dentro de mim. E essa palavra já tinha nascido no meu coração. E aí olhando para ela, murmuração é uma simples atitude, uma ação em algo que eu estou fazendo. E nós não vigiamos. E o Espírito Santo falou: minha filha,
Você está murmurando demais, não está não? Você está reclamando demais. E eu, me perdoa, Espírito Santo. Me perdoa. E assim, graças a Deus nós temos o Espírito Santo, mas quantas coisas nós fazemos na nossa vida que nós reclamamos, que nós murmuramos. E quando eu reclamo, quando eu murmuro, eu estou paralisando a promessa de Deus na minha vida. Essa geração, a punição dela foi a morte. Deus iria matar ela naquele momento que ele estava reclamando. Moisés entrou na frente e falou assim: Deus, o que o povo vai pensar do Senhor? O Senhor tirou esse povo do Egito, o Senhor fez grandes milagres. O povo, vão dizer que o Senhor deixou o povo morrer no deserto. Foi por causa de Moisés que Deus não matou aquele povo naquele momento. Deus não matou, mas ficou o quê? As consequências da murmuração. E as consequências foi morrer e ficar lá jogado no deserto. E a maior de todas, não entrar na terra prometida, não viver a promessa. Então hoje, começa a olhar para a sua vida, começa a pedir o Espírito Santo, me mostra, Espírito Santo, se eu tenho sido um murmurador, uma murmuradora, se eu estou murmurando em alguma situação, na minha casa, no meu trabalho, em tudo. Eu estava em uma situação que era dia a dia minha, eu estava ali murmurando, reclamando. E eu só acordei porque o Espírito Santo me mostrou algo que era para ser. Obrigada, Espírito Santo, pelo privilégio de cuidar desses maravilhosos. Né? Mas nós temos que olhar para as nossas vidas. Porque nós podemos perder a promessa por causa da murmuração, da reclamação. E esse povo foi o exemplo que nós devemos. Depois você lê, é tão forte essa passagem. Você lê em casa, amém? A segunda coisa que pode acontecer, um líder que perdeu a promessa por causa de um detalhe. Aqui eu coloquei um líder, porque eu quero falar de Moisés. Mas pode colocar assim, uma pessoa que perdeu a promessa por causa de um detalhe. E ali nós podemos ver que o povo de Israel saíram, estava andando ali sobre o deserto, aconteceu. E quem era que estava cuidando do povo? Moisés. Moisés e Arão, porque Moisés falava, Deus falava com Moisés e Arão era o tradutor, né? O povo, eles viam milagres, eles viam a glória de Deus, tinha uma nuvem que cobria o povo, tinha uma chama de fogo no período da noite. Então o povo ele estava vivendo milagre constantemente. Era algo sobrenatural que o povo estava vivendo. E mesmo assim o povo murmurava, o povo reclamava. Deus estava todo o tempo se mostrando para o povo e o povo estava como? Murmurando e reclamando. E o que fez? O povo perdeu a terra. E aqui nós podemos ver uma pessoa que Deus chamou para viver a promessa, mas por apenas um detalhe, ele não entrou na terra. Número 20, capítulo 6 ao 12, diz o seguinte: Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúna o povo, e na frente de todos eles dei ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniu o povo em frente da rocha e Moisés disse: Agora, escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. Porém, o Senhor disse a Moisés e Arão: Vocês não tiveram fé o suficiente para fazer o que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso, vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Olha aqui. Apenas um detalhe fez com que
Moisés e Arão não entrassem na terra prometida. Deus deu a ordem. Aqui Moisés, ele estava clamando, buscando resposta, porque o povo estava ali pedindo água, porque estava com sede e precisava beber e queria água a todo custo. E Moisés foi buscar a direção de Deus. Moisés, eu acredito que Moisés estava bem esgotado, né? Imagina alguém murmurando no teu ouvido 24 horas. Já passou por isso? Alguém lá no seu trabalho, na sua casa, murmurando 24 horas no seu ouvido? Só aquela pessoa que é pesada, que não fala nada agradável, só murmura, reclama de tudo, nada está bom, tudo está, né? Por Moisés, imagina, não era um povo, era um povo, uma geração ali, murmurando no ouvido de Moisés, reclamando no ouvido de Moisés. E Deus deu uma ordem, um comando para Moisés. Pega o bastão, Deus fez, ele fez, foi lá e pegou o bastão. Reúna o povo, ele foi lá e reuniu o povo. E aí Deus falou para Moisés, Moisés, você vai falar a rocha. Só que Moisés, ele não falou a rocha. A Bíblia fala que Moisés, ele bateu, ainda fala mais, 2 vezes na rocha. Um detalhe, Moisés tinha feito tantos milagres, Moisés tinha passado por tantas experiências com Deus. Moisés estava à frente de um povo. A primeira pessoa que ouviu falar da promessa não foi o povo de Israel, foi Moisés. Porque foi Moisés que recebeu a promessa de Deus. Então ele era aquele que tinha que suportar até o final e herdar a terra. Se nós olharmos aqui com o olhar humano e falar assim, a pessoa que mais merecia a terra era Moisés. Não é verdade? Por tudo que Moisés passou, a pessoa que mais merecia a terra, mas não é por merecimento, é por obediência. Porque se nós formos olhar, fulano é tão maravilhoso. A pessoa é um santo. Não bebe, não fuma. Deveria ir direto para o céu, porque ele merece. Mas não é por merecimento, é por obediência. E apenas uma ordem que foi dada por Deus a Moisés. Essa ordem Moisés desobedeceu. Apenas um detalhe. Isso mostra que nós podemos sim perder a promessa por causa de um detalhe. A doutrina da Nazareno crê que uma vez salvo, pode sim perder a salvação. E isso aqui entra e mostra claramente, apenas um detalhe, que faltou ali, uma falta de atenção de Moisés, fez com que ele perdesse a terra prometida. E a Bíblia fala que Moisés chorou. E Deus levou Moisés apenas para ver a terra, mas ele não entrou na terra prometida. E aqui entra a segunda situação. Por apenas um detalhe, nós podemos sim perder a promessa. E será se nós não estamos perdendo a promessa por causa de uma desobediência a Deus? Ou várias desobediências a Deus? Porque Deus fala assim, meu filho, faça isso. Ou será mais profundo, será se nós realmente estamos buscando ouvir a direção de Deus? Ouvir a direção de Deus. Moisés era um homem tão próximo de Deus. A característica de Moisés era manso. Ele era tão manso. E você vê, né? Aconteceu ao contrário. No momento que era para ele ser manso, ele foi que bateu, significa que ele estava já irado. Ele já estava no limite dele. Mas Moisés era um homem tão próximo que tinha algumas batalhas que Moisés falava assim, se meu Deus não for, eu não irei. Por que Moisés falava isso? Porque ele sabia que sem Deus ele não iria chegar a lugar algum. E nós também sabemos disso, que sem Deus nós não vamos chegar a lugar algum. Mas nós precisamos estar atentos naquilo que Ele quer que nós façamos. O nosso coração precisa estar alinhado com aquilo que Ele quer que nós façamos. Porque apenas um detalhe pode fazer total diferença naquilo que Ele nos prometeu. Um detalhe apenas que nós fazemos pode fazer total diferença. E talvez se nós estamos andando tanto tempo no deserto, porque está faltando um detalhe apenas. Está faltando apenas uma obediência. Ou algo que Deus já tem nos pedido há muito tempo, ou tem pedido a você há muito tempo, mas você fica relutando com Deus. Mas você fica relutando com aquilo que Deus quer que você faça. Não faça. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Amém? E tudo aquilo que Deus pede, fala conosco, é porque Ele sabe que tem algo já à nossa espera. Quando Deus falou e deu aquela direção para Moisés, havia algo que estava diante de Moisés. Era a entrada de Moisés na terra prometida.
E aí, com aquele detalhe, fez com que Moisés perdesse a promessa de Deus. Então, que hoje você possa olhar e falar, meu Deus, será que eu não estou perdendo a promessa? Isso, queridos, é o temor ao Senhor. Porque quando nós temos o temor a Deus, nós estamos atentos àquilo que Ele está falando conosco. Se Ele falar assim, olha, vira à direita, porque à esquerda você vai cair num buraco. Você vai virar o quê? À direita. Mas isso, a obediência vem juntamente com o temor. Porque quando nós tememos ao Senhor, nós queremos sempre andar debaixo da obediência. Mas quando nós perdemos o temor, nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E isso não agrada a Deus. E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele fez ali do jeito dele. Porque ele achou que seria. E aquilo não agradou a Deus. Então que você possa hoje olhar a sua vida. E analisar a sua vida. E falar, meu Deus, será que eu não estou perdendo a promessa? Por causa de um detalhe de mim. A pessoa de mim. Um detalhe apenas. Amém? E a terceira situação, que foram os que entraram na terra prometida. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Apenas 2 viveram a promessa. Você imagina, 2 da geração que saiu do Egito. Porque os filhos daquela geração que morreu, entraram na terra. Amém? Agora que saíram do Egito, só foram Josué e Caleb que entraram na terra prometida. E o versículo está no livro de Números, capítulo 14, do 6 ao 9, que diz assim: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, 2 dos líderes que havia espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, porque o povo aqui começou a reclamar, certo? Que foi quando os espias chegaram para dar o relatório. Que haviam espionado, rasgaram as suas vestes em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra. Uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenha medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenha medo. Olha aqui o relatório de Josué e Caleb. Enquanto os 10 chegaram lá falando que não tinha jeito, que a terra não tinha como entrar porque tinha gigante, e que se eles fossem eles iriam morrer, que a terra não era boa o suficiente, apenas 2, que estavam ali no meio daquele povo, falou assim, nada disso, a terra é boa sim. Lá tem frutos, eles até trouxeram frutos maravilhosos para mostrar para eles que a terra era boa, que a terra iria produzir. Se Deus está aqui, se Deus nos ajudar, nós vamos vencer. Olha a diferença de um coração diferente de 2 pessoas, 2 jovens, porque eles eram jovens nessa época. Nós vamos sim vencer, nós vamos conseguir sim, não tenha medo, porque a terra é boa. O que nós aprendemos com isso? 2 que entraram. Primeiro, eles estavam no meio do povo, mas eles não se deixaram contaminar com murmuração. Eles tiveram fé o suficiente para acreditar que iriam viver a promessa. Aqui ele entrou nessa parte que fala assim, foi Deus que nos disse. E Deus, Ele não é homem para mentir. Era isso que ele estava falando para o povo. Olha, gente, acorda, presta atenção. Não é nada do que esse povo aí está falando, não. A terra é boa. Foi Deus que nos prometeu essa terra. É Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Mostra que os olhos deles estavam em Deus. Eles estavam olhando para a promessa. O que fizeram com que esses homens não perdessem a promessa? Porque eles estavam, primeiro, eles guardaram o seu coração e não deixaram ser contaminado pela murmuração, pela situação que estava acontecendo ali no momento. Segundo, eles permaneceram firmes, olhando e crendo na promessa que Deus havia falado para eles. E é isso que nós precisamos ter, é um coração firme naquilo que Deus nos prometeu. É nem ir para a direita e nem ir para a esquerda, é dizer assim, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A única coisa que você precisa ter no seu coração é a certeza que foi Deus que falou. Porque se Deus falou, vai acontecer. E era isso que esses meninos estavam falando, Josué e Caleb estavam falando, esses jovens.
Olha, você só precisa olhar para Deus. Você só precisa acreditar que se foi Deus que nos deu, vai acontecer sim. Ele vai nos ajudar sim, porque Deus vai estar conosco. E é essa certeza que nós temos que ter, principalmente quando vem a dúvida, quando vem o medo e quando vem a vontade de murmurar da situação. Embora estejamos numa sociedade, nós não podemos deixar que o nosso coração seja contaminado. Embora estejamos perto de pessoas que murmuram, nós não podemos permitir. Porque muitos olharam e falaram assim, é mesmo. Moisés nos trouxe para morrer no deserto. Bora, vamos arrumar outro líder? Esse líder aqui não é bom não. Esse líder aqui não sabe de nada. Bora arrumar aqui outro líder para nos levar de volta para o Egito. O povo, Deus tinha uma promessa linda e maravilhosa. Mas o povo estava sempre olhando para trás. Olhando para trás. Quem olha para trás não vive promessa. Fala para essa pessoa maravilhosa aí. Quem fica olhando para trás não vive promessa. Olha para o alvo, olha para Cristo. Esteja com os olhos firmados em Cristo. Muitas pessoas olham assim, olha como é que está a realidade da igreja. Essa igreja não vai viver a promessa de Deus, não. Mas quem foi que prometeu? Quem foi que prometeu? Foi Deus. Então, se Deus, de uma multidão, de um povo, 2 acreditaram, e esses 2 usufruíram da promessa. Então, não olhe para o lado, não olhe para quem não está acreditando, olhe apenas para o Senhor. E fala assim, olha, meu filho, se você não acredita, o problema é seu, eu vou acreditar. Porque quem me plantou foi Deus. Quem me colocou naquele lugar foi Deus. E eu creio nas promessas que Deus depositou sobre a minha vida. Sobre a minha vida. E o que faz muitas pessoas parar no meio do caminho é justamente isso que foi falado aqui. Perderam por causa de um detalhe, porque ouviram outras pessoas. Foque os seus olhos no Senhor. Tenha convicção no seu coração da promessa que Deus colocou na sua vida. Tenha convicção no seu coração. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Por que esses 2 aqui, eles rebateram naquele momento? Aqui foi quando eles saíram lá, terminaram de espionar a terra. Por que eles rebateram? Porque eles sabiam em quem eles estavam crendo. Eles não estavam olhando para Moisés, porque eles sabiam que Moisés era falho. Eles estavam com os olhos no Senhor. E por ele estar com os olhos no Senhor, eles entraram e usufruíram do melhor de Deus, que era a promessa que o Senhor tinha estabelecido para aquele povo. Então que você hoje, essa palavra que Deus traz no nosso coração, é para que nós possamos entender que foi Deus que prometeu. Foi Deus que prometeu. E a única coisa que eu tenho que ter coragem, guardar o meu coração, fé, para viver aquilo que Ele nos prometeu. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê? Então chegou o tempo do posicionamento. Como assim? Se posiciona naquilo que Deus te entregou. Se posicione naquilo que Deus te entregou. Se posicione nas promessas de Deus. Não fica olhando para o lado. Não fica pensando que você não pode, que você é incapaz. Olha só para o Senhor. Porque é Ele que vai fazer. É Ele que vai cumprir na sua vida. Se posicione e fala para o Senhor, Senhor, eu posso até ter fraquejado até aqui. Eu posso até ter desanimado até aqui. Senhor, em alguns momentos eu até duvidei. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero me posicionar. Eu quero guardar o meu coração. Eu não quero murmurar mais. Eu não quero mais reclamar da situação. Eu quero olhar para Ti, Senhor. Eu quero viver aquilo que o Senhor estabeleceu na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero viver e entrar e usufruir do Teu melhor. Se posicione. Se posicione na presença do Senhor. Olhe para o Senhor. Não tire os seus olhos do Senhor. Não tire. Fortaleça a sua fé, orando, jejuando, buscando na palavra, tendo comunhão com os irmãos, indo para um GC. Não pare, não pare. Porque quando paramos, nós morremos no deserto. Quando nós paramos, nós morremos no deserto. Então continua andando, continua olhando para a promessa. Senhor, eu não estou vendo. Imagina aquele povo andando 40 anos. Andando 40 anos ali. E a terra ali, bem pertinho deles. E eles andaram 40 anos. 40 anos. E a terra que era para chegar em 40 dias, demorou 40 anos.
Mas eles não tiraram os olhos do Senhor. Não importa o tempo. Não importa o tempo que leve. Você só precisa olhar para o Senhor e acreditar. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque Ele é um Deus de promessas. Você crê nisso? Você crê? Você crê? E para finalizar, Josué, já vivendo a promessa, lá no livro de Josué 23:14, diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Glória a Deus. Que Josué, usufruindo da terra, e ele fala: nenhuma das promessas do Senhor deixou de se cumprir. Todas elas se cumpriram. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, na nossa vida. A certeza que, independente da situação que nós estamos vivendo, que todas as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Amém? Você crê? E eu queria convidar você a ficar de pé.